então conservavam ainda os encarnados no subconsciente algumas recordações das recomendações recebidas no plano espiritual, o que os ajudava a solucionar grande parte dos problemas que a vida terrena lhes oferecia. A época a qual me refiro estendeu-se por vários milênios, durante os quais algum progresso foi alcançado pelo homem, sendo também implantados vários melhoramentos que contribuíram para elevar bastante as condições da vivência humana. Os melhoramentos implantados, trazidos ao meio terreno por espíritos adiantados que aqui encarnaram, se tiveram o mérito de proporcionar melhores condições de vivência ao homem, também despertaram nele o sentimento de ambição de grandeza e domínio de seus contemporâneos de outras regiões, originando-se desse fato o processo guerreiro que tanto tem prejudicado o desenvolvimento espiritual que a humanidade terrena veio conquistar neste plano físico. A ambição de grandeza alimentada desde então por muitos espíritos encarnados, e os desdobramentos a que deu causa, é que constituiu o estacionamento do progresso espiritual de muitos milhões de almas encarnadas na Terra. Ignorantes ainda, os homens de então, do grande princípio de que só o amor constrói para a eternidade, desenvolveram pela superfície terrena o processo guerreiro na ânsia de se tornarem donos do mundo, na ignorância de que a vida humana tem limites impostos pelas leis divinas, e que na Terra ninguém é dono de nada, nem do próprio corpo em que se movimenta. A circunstância de alguns chefes de tribos dos primórdios se prepararem para conquistar os habitantes de outras áreas às suas propriedades, obrigava estes a se prepararem por sua vez para a defesa dos seus lares, absorvendo tais preocupações de uma e outra parte, todo o período de que dispunham para viver na terra, não lhes sobrando o tempo para cuidar dos bens do espírito. Um agravante resultou ainda das preocupações guerreiras de muitos seres humanos ao fazerem sua passagem para o plano espiritual. De tal modo se preocupavam numerosos espíritos com a ideia de conquista pela força do que a outros seres humanos pertencia, que sua maior e constante preocupação no mundo espiritual continuava a ser o aperfeiçoamento de planos e processos guerreiros para quando lhes fosse permitido regressar ao solo terreno. Efetivamente, todos aqueles espíritos que na Terra se empenharam em processos guerreiros, continuavam a preocupar-se com eles no alto, ao mesmo tempo em que reuniam ideias e estudos destinados ao aprimoramento daqueles processos. Nunca, entretanto, um espírito que assim se tenha conduzido numa existência terrena, logrou reencarnar na mesma região ou país, para que não fosse tentar a continuação do procedimento anterior. Sempre que alguns desses espíritos conseguiram permissão para reencarnar, foram conduzidos a regiões ou países distantes daquele em que tivessem vivido, para que não fossem provocar novas discórdias e conflitos. Pois bem, amigos leitores, nem assim esses irmãos nossos conseguiam acomodar-se, pelo menos uma minoria deles. Uma vez radicados em novo ambiente, suas antigas ideias os assaltavam, e eles a pregá-las aos seus compatriotas, não poucas vezes com o resultado desejado. Assim se desenvolveram e multiplicaram os conflitos humanos por toda a superfície terrena, em prejuízo de um número já hoje incontável de irmãos nossos que foram sacrificados por esses conflitos. Até que, a certa altura, medidas foram tomadas pelas forças superiores para pôr cobro a esse grande entrave ao progresso espiritual. Foi deliberado então, pelas forças superiores, que nenhum dos espíritos responsáveis pelas guerras chamadas punitivas ou de conquista, jamais voltariam à Terra, ou se sujeitariam a viver em condições pré-estabelecidas, as quais lhes não possibilitariam de maneira alguma qualquer ascendência sobre os seus semelhantes. Tal era o desejo de quase todos de reencarnar, que aceitaram de bom grado as condições acima, contanto que pudessem respirar novamente esta pesada atmosfera terrena que todos respirais. Tiveram então esses irmãos guerreiros encarnações as mais variadas enquanto os novos mergulhos tiveram na carne. Aqui estiveram alguns na profissão de agricultores na qual muitos se distinguiram, outros como artífices de várias especialidades, outros ainda como operários, de onde regressaram ao mundo espiritual completamente transformados em suas ideias. Compreendo finalmente os objetivos da vida terrena, que são única e exclusivamente o aprimoramento das qualidades morais do ser humano no seu caminho dará a Deus. Nem assim, contudo,
foi possível às forças superiores evitarem definitivos conflitos humanos arquitetados e empreendidos pelos governantes de algumas regiões da Terra. Mas isto está chegando ao fim com as medidas estudadas no alto e em início de execução no solo terreno. Os homens hão de compreender finalmente que a circunstância de terem outros povos nascido em determinadas regiões que reputam melhores e mais férteis do que as suas, não lhes confere o direito de as conquistar, porque, se nelas vivem e prosperam outros filhos de Deus, foi porque as forças superiores assim o determinaram. É sabido que ninguém leva da terra a ser o que for que a terra pertença, por maiores que tenham sido os bens, propriedades ou tesouros que nela haja podido acumular. Da terra apenas pode portar cada alma que nela tenha vivido uma nova encarnação, aquilo que tiver podido acumular em luzes e bênçãos para si própria. Os tesouros, bens, propriedades e grandezas adquiridas no labor terreno, pertencendo diretamente à terra, ficam na terra para o bem dos que ficarem. Em face de tal princípio, para que empenharem-se os homens na conquista do que a outros pertença, se daqui nada disso podem conduzir. Raciocinem pois os chefes de povos e de governos, e estudem os meios de proporcionar aos seus governados melhor nível de vida, alimentação e conforto, mas isto dentro das possibilidades de cada país ou região, porque encontrarão forçosamente as ideias e os meios de conseguirem. Devem ter presentes os governantes terrenos, que sendo transitórias as encarnações da Terra, também o são as regiões em que ocasionalmente se encontram os seres humanos das várias regiões da Terra. Assim, espíritos que viveram possivelmente 2 ou mais encarnações no Oriente para assimilarem ensinamentos e costumes ainda desconhecidos, reencarnarão a seu tempo no Ocidente, nas Américas, na África ou na Austrália, sempre com o fim de adquirirem novos conhecimentos. Isto sucede tal como sucede à criança que ingressa na escola primária. Inicia-se pelos últimos bancos e vai subindo até próximo da professora, segundo os conhecimentos que vai adquirindo, os quais lhe são necessários no futuro. Com a transformação da Terra muito proximamente em planeta espiritualizado, isto é, um planeta onde se firmará o primado do espírito sobre a matéria, não mais se registrarão os erros praticados pelos homens do passado contra os semelhantes mais fracos. Mais fracos, digo bem, porque não existe um único fato em toda a história em que algum povo ou país se arriscasse a provocar um conflito contra uma nação mais forte. Sempre aconteceu o contrário, os mais fortes, ou assim se julgando, é que provocavam os mais fracos. Isso tem um nome universalmente conhecido, que eu não desejo escrever aqui. O que no futuro todos haveremos de constatar, será então o contrário do passado. As nações tidas como fortes, num sentimento coletivo de grandeza espiritual, não apenas respeitarão as mais fracas ou mais pobres, como até as ajudarão a solucionar problemas superiores às próprias forças, algumas vezes em épocas de calamidades. A Terra do futuro virá a ser um conjunto de almas de média e superior evolução, aninhando cada uma em seu coração os mais puros sentimentos de amor e fraternidade para com todas as demais. Não será isto uma novidade no universo porquanto assim é a vida em outros planetas em que vivem também seres humanos como vós. Com a seleção em curso nos planos superiores, os elementos humanos que não tiverem conseguido ajustar-se às condições da vida terrena, estão sendo retirados de vez deste mundo a fim de que não voltem a constituir-se em exceções à regra já em vigor na Terra. Vou relatar-vos em seguida um fato ocorrido em outro plano de vida, pelo qual podereis aquilatar melhor em que consiste o processo de seleção em funcionamento no alto em relação à Terra. Cogitava-se como agora, no plano em referência, de afastar deles certo número de elementos, espíritos, inconformados com as determinações recebidas no sentido de modificarem hábitos e procedimentos incompatíveis com o nível de vida da quase totalidade dos seus contemporâneos. Esses elementos vinham sendo esclarecidos de longa data e convidados a meditar seriamente sobre as imperfeições ainda demonstradas em sua vida de relação. Devo esclarecer que uma boa maioria deles realmente aceitou as determinações do alto e conseguiu corrigir-se, pelo temor de ver-se banida para sempre desse planeta, no qual ingressara após longa peregrinação através de outros.
Numerosos elementos, contudo, subestimando as determinações recebidas, prosseguiram inalteradamente em suas práticas e procedimentos condenáveis, tal como na Terra acontece com seres humanos que, partindo de uma concepção errada da vida, preferem sacrificar vidas e bens do próximo para que se manterem, ao invés de se entregarem como os demais a uma ocupação honesta embora trabalhosa para viverem. No plano em referência sucedia coisa parecida, que era necessário eliminar. Os elementos rebeldes, aqueles que se recusaram a cumprir determinações amorosas que lhes foram transmitidas, viam-se de um momento para outro cerceados em seus passos, e conduzidos a outro plano relacionado com o mundo em que viviam. Examinados atentamente por verdadeiros especialistas, constatou-se que esses elementos, de tão afeitos à prática de atos incompatíveis com o nível de vida em que viviam, já não possuíam capacidade de autocorreção, seja pelo seu endurecimento no mal, seja pelo enfraquecimento da própria vontade de se modificarem. A divina bondade foi então solicitada a opinar acerca de como agir em tal caso, se deveria reter por tempo indeterminado aqueles elementos num plano estagiário, na esperança de uma autocura, ou se deveria encaminhá-los a mundo inferior, onde o sofrimento pudesse despertar neles os sentimentos e potencialidades cristalizados. A bondade divina emitiu então seu parecer, que foi seguido pelos cientistas especializados. Esse parecer foi que, tratando-se de almas bastante vividas, havendo peregrinado milênios através de mundos de diversas categorias, onde haviam conquistado o direito à vivência no plano donde procediam, não deveriam ser jamais enviados a mundos inferiores para iniciarem nova peregrinação através de sofrimentos sem conta. Opinou então a bondade divina em que se operasse aquelas almas para substituir nelas a base dos sentimentos e potencialidades cristalizados, por outros absolutamente perfeitos, a fim de que, conservando a memória e os elementos de progresso duramente conquistados em longos milênios, aquelas almas pudessem prosseguir em sua onda de vida. Bem sei que há de parecer-vos estranho que almas possam ser operadas, como no caso presente, mas o foram realmente. Uma vez isto determinado pela bondade divina, trataram os especialistas da extirpação, do corpo mental das almas em referência, de todos os átomos relacionados com o poder volitivo que se achava praticamente anulado, substituindo-os por outros absolutamente novos e puros, que facilmente se integraram e adaptaram. Estas operações podem ser comparadas, num altíssimo refinamento, às dos cirurgiões da terra na implantação de órgão tornado imprestável, com o qual pode o paciente viver o resto da vida tranquilamente. Com a diferença de que, no caso terreno o órgão implantado não chega a integrar-se definitivamente, mas apenas exerce a função, ao passo que no caso espiritual os átomos implantados integram-se definitivamente no corpo mental da alma operada. O resultado verificado com grande alegria por quantos tiveram conhecimento ou presenciaram o fato que venho de narrar, foi o mais feliz que imaginar se pudesse, permitindo que numerosas almas já bastante evoluídas pudessem progredir em sua onda de vida, regressando mais tarde ao planeta de onde vieram. Apenas numa situação bastante curiosa, elas se mantinham como seres curiosos de tudo quanto viam e ouviam, desde o período infantil até a juventude e velhice. Os átomos que passaram a constituir boa parte de seu corpo mental, iam sendo impregnados dos hábitos e processos em curso no mundo em que aquelas almas viviam, nada mais contribuindo para as antigas práticas indesejáveis. A bondade divina em sua altíssima sabedoria dispõe de processos ainda desconhecidos para solucionar todos os problemas, inclusive os considerados insolúveis. Capítulo 19. Origem das luzes e bênçãos que unam a personalidade espiritual, aquisição do patrimônio material, o objetivo que preside a reencarnação, conquista da concedade espiritual, a cada um segundo suas obras, quem com ferro fere. As luzes e bênçãos, que unam a personalidade espiritual das entidades mais e menos evoluídas do universo, têm todas a mesma origem que é o esforço de cada uma através de suas inúmeras encarnações vividas neste e em outros mundos de Deus.
Não há no mundo espiritual um único ser que haja agregado ao seu diadema de luzes e bênçãos uma onça que seja desses divinos dons por compra, dádiva ou empréstimo de qualquer outro ser. Absolutamente, meus estimados leitores. As luzes que todos nós já podemos ostentar podem ser comparadas às lições da experiência, cada qual vai acumulando essas lições de conformidade com o grau de experiência que vai adquirindo ao longo de sua vivência nos diversos planos em que tiver sido chamado a viver. Da mesma maneira que a experiência nunca mais se perde, porque se incorpora definitivamente ao patrimônio dos espíritos, as luzes e bênçãos conquistadas também à custa da prestação de serviços à causa da humanidade, nunca mais se separam daqueles que as conquistaram com seu próprio esforço e trabalho. Isto constitui tão grande verdade que deve ser devidamente meditada pelos homens e mulheres viventes na Terra nesta fase de transição em que acaba de ingressar a humanidade terrena. As luzes e bênçãos, que todos haveis de observar em vosso próximo regresso ao vosso plano de vida espiritual, constituem, por conseguinte, o prêmio de muitas e muitas obras realizadas pelos seus portadores em milênios de trabalho, oração e meditação em torno da verdadeira finalidade da vida. É preciso frisar ainda uma vez para que bem gravado fique em todas as mentes, que a única finalidade da vida humana, outra não é senão a aquisição de maiores luzes e bênçãos para o espírito de cada ser encarnado. Por isso é que todos nós que acompanhamos do alto os movimentos, atitudes e pensamentos de quantos se encontram na Terra, muito lamentamos os desvios verificados na trajetória de muitos dos nossos irmãos encarnados do seu verdadeiro itinerário, para se jogarem não poucos deles dentro de precipícios que voluntariamente procuraram. É necessário que todos vos compenetreis desta grande verdade, para o vosso exclusivo bem e felicidade. Os bens do mundo, assim como a fortuna e as riquezas, têm para quantos os reúnem, as recompensas dos esforços feitos, quando leal e honestamente feitos, porém se tornam completamente inúteis à felicidade do espírito por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual, com esta única exceção, quando esse patrimônio material puder servir para a prática de obras meritórias para o próprio espírito. Só neste caso o ser humano terá conseguido contribuir para a própria iluminação. Porque, estimados leitores, a ideia que a quase totalidade alimenta, de preparar o futuro dos seus descendentes ao se esforçar na aquisição do seu patrimônio material, é uma ideia inteiramente desapoiada pelas forças superiores. Eu explicarei em seguida a razão. Todo espírito que baixa à Terra, numa nova encarnação, já traz consigo todas as condições em que deverá cumprir mais esta trajetória terrena. Se dessas condições fizer parte a acumulação de bens, o enriquecimento, isso virá ao seu encontro porque as forças superiores colocarão essa criatura no caminho apropriado para os adquirir. Mas se, ao contrário, o encarnado necessitar de compor uma trajetória de condições menos propícias ao enriquecimento, porque tal situação se ajustará melhor às suas necessidades espirituais, então de nada lhe poderá valer o maior ou menor volume de bens havidos por herança de seus progenitores, porque as circunstâncias se incumbirão de diluí-los. Melhor será, portanto, agir cada ser humano de maneira a ter sempre presente a ideia de estar vivendo uma vida transitória, devendo por isso vivê-la mais com pensamento voltado para o alto, para Deus e Jesus, do que para as coisas materiais que lhe não pertencem, mas que apenas possuirá transitoriamente. O homem como a mulher que se dispuserem a viver em tais condições, alimentando contato permanente com as forças superiores, ver-se-ão tão largamente enriquecidos de paz e felicidade em seu coração, que nenhuma falta sentirão jamais do quanto lhes seja necessário a uma vivência tranquila e próspera na Terra. Esta é uma lei espiritual que se cumpre em todos os planos do universo. Cada ser espiritual que se encontra no mundo terreno, representa efetivamente um outro mundo completo, portador de todas as qualidades que lhe são inerentes. Ele apenas necessita de desenvolver algumas delas para se tornar cada vez mais dono de si mesmo, até se tornar completamente consciente no universo. Esse é o objetivo superior que preside a reencarnação de todos os seres espirituais, tornarem-se de tal maneira conscientes dentro de si mesmos, que possam chegar, e chegarão inevitavelmente,
a tornar-se deuses oniscientes, onipotentes e onipresentes, tais como o verdadeiro Deus que todos veneramos. Para atingir a tão elevado grau, o homem como a mulher devem começar por se considerar desde já possuidores de todas as qualidades morais necessárias à conquista da sua concedade espiritual. Iniciem então desde agora a prática mental de que são criaturas perfeitas na mente divina, possuidoras de quanto necessitem para nela se integrarem ao seu tempo. O fato de começarem a pensar desta maneira, de que de nada necessitam do exterior para se tornarem donas absolutas de si mesmas, as criaturas já estão iniciando o desenvolvimento de determinadas células que lhes darão esse poder. Pelo desenvolvimento mental de que podem ser e serão efetivamente criaturas absolutamente conscientes no universo, tanto os homens como as mulheres começarão a sentir-se como tais, o que quer dizer que se colocaram realmente nesse caminho. Bom será esclarecer a propósito do que aí fica, que tanto o homem como a mulher que decidirem pôr em prática este princípio de concedade como seres do universo, sentirão desde logo uma notável modificação tanto de hábitos como de pensamentos. O sentimento de concedade de cada ser humano passará a operar instintivamente a correção de certos hábitos antigos até então inobservados como inconvenientes, mas que de agora em diante estarão sujeitos ao crivo do espírito. Os que forem inconvenientes ou prejudiciais à concedade desejada do ser humano, o espírito se encarregará de os afastar, o que equivalerá à retirada de obstáculos do caminho na direção desta grandiosa meta, a concedade espiritual, já alcançada por muitos milhões de almas no universo. A segunda consequência a registrar por quantos se decidirem a alcançar a concedade espiritual, e a que se relaciona com o fator pensamento. Efetivamente, o homem ou a mulher que, compreendendo toda a grandiosidade do que acabo de expor, se decidirem a alcançar a sua concedade espiritual, sentirão dentro em pouco que uma força absolutamente nova passou a manifestar-se em si, nas suas vontades, nos seus gostos, nos seus hábitos e também nos seus pensamentos, o que não acontecia antes. A explicação do fenômeno é a seguinte, facilmente compreensível a todos. Aqueles que assim se decidiram a empreender o caminho da sua concedade espiritual, atribuíram com essa decisão uma força nova e pujante ao próprio espírito, que passou desde então a viver a vida que lhe convém, a vida que veio realmente viver na terra, que não foi absolutamente o gozo dos prazeres materiais que em nada contribuem para a felicidade do espírito. A mente humana passará a admitir então somente pensamentos selecionados pela mente espiritual, afastando dela tudo quanto no campo mental se não harmonize com o objetivo visado pelo ser encarnado na mais perfeita harmonia com a sua entidade espiritual. E a oração e meditação serão ainda necessárias nestas circunstâncias? Perguntarão alguns leitores. Sim, é a minha resposta. A oração, como sabeis, tem o mérito insubstituível de estabelecer a ligação do espírito com a divindade, para o fim de receber através da corrente magnética que estabelece, vibrações de harmonia, amor e felicidade para o espírito que ora. A oração tem também o mérito de eliminar do campo mental daquele que ora, todas as vibrações inferiores ou pejorativas provenientes da atmosfera terrena, as quais, de muito acumuladas podem provocar uma série de males à criatura humana. Quanto à meditação, creio não precisar de maior esclarecimento, quando sabeis que a sua virtude consiste em transmitir à mente divina aquilo que desejardes dizer-lhe, e dela receberdes em seguida o que houverdes solicitado. A meditação consiste, pois, no estado de comunhão do ser encarnado com as forças superiores, sempre atentas aos pensamentos e solicitações dos espíritos encarnados no ambiente terreno. Conclui-se assim que a circunstância de qualquer de vós, estimados leitores, vos decidirdes a alcançar a vossa concedade espiritual, o que vale dizer, preparar-vos para ingressar dentro em pouco na elevada categoria de espíritos superiores, não impede nem cancela as vantagens ou virtudes existentes na prece e na meditação, as quais todos nós cultivamos empenhadamente como o mais precioso alimento do nosso espírito. Cultivar a concedade, cumpre esclarecer, não significa traçar um roteiro de vida em que o homem ou a mulher se desinteressem dos seus companheiros de jornada terrena. Não,
Irmãos e amigos leitores, cultivar a considade significa, antes, observar e ajudar no que puderem os semelhantes, sem, entretanto, incorporarem a si mesmos as mágoas ou infelicidades que afetem os demais. Devem socorrer os que necessitarem de socorro, aconselhar os que necessitarem de conselhos, minorar no que puderem situações lamentáveis que se deparem, sem se esquecerem, contudo, de que a cada um segundo suas obras, ou que cada um virá a colher aquilo que semeia. Não existem na Terra, como de resto em qualquer outro mundo evoluído ou não, infelicidades humanas provocadas pela ação de terceiros. Tudo quanto cada ser humano vem a registrar em sua vida, seja de bem ou de mal, de felicidade ou infelicidade, a causa exclusiva de tal fato ou situação, reside no próprio indivíduo que a sofre ou suporta. O terceiro, no caso, será apenas um agente providencial a deflagrar uma situação ou acontecimento de antemão preparado por aquele que os recebe. É a lei de causa e efeito em plena execução dos seus postulados milenares. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido e nada mais. Voltando ao assunto com sociedade espiritual, para encerrar o capítulo, devo acrescentar aqui um esclarecimento. É que aqueles que se decidirem a empreender tal atitude, e a seguirem com verdadeiro amor, tratem de situar-se bem comodamente no solo terreno, porque muito poderá demorar a sua partida de regresso ao plano espiritual. Os 90 e tantos ou até os 100 anos poderão decorrer na mais perfeita paz de espírito na Terra para quantos exercitarem a sério a sua considade espiritual. É que a vida, quando vivida mais pelo espírito que pela matéria, prolonga-se muito mais do que a vivida em contrário. O espírito humano possui poderes de prolongar a sua vontade a vida do corpo que lhe pertence. Fica assim depositada nas mãos dos meus estimados leitores a facilidade de só encerrarem a presente encarnação quando não mais lhes aprover a vida que estão vivendo nesta pequena esfera, e que, pelos cuidados que deu a construir, deve ser aproveitada ao máximo em prol do engrandecimento espiritual de cada um. Capítulo 20. A Terra sem a projeção luminosa, interdependência universal, interdependência humana e espiritual. As grandes preocupações do Senhor, a evolução do espírito, a maior riqueza que podereis levar da terra, todas as escolas religiosas sem distinção. A luz projetada pelos mundos iluminados sobre aqueles que não possuem, e que são ainda milhões deles a rolar no infinito, é que proporciona aos respectivos habitantes condições que lhes permitem permanecer em seu veículo denso nesses mundos. Sem a luz projetada pelos mundos iluminados, a vida seria impossível na quase totalidade dos que a não possuem, em cujo número teremos de incluir o mundo terreno. Efetivamente, a Terra sem a projeção luminosa que sobre ela se derrama, seria um planeta absolutamente incompatível com a vivência humana. Suas plantas morreriam por falta de alimento atmosférico impregnado do nitrogênio. O oxigênio desapareceria e a vida humana cessaria por completo na superfície. De maneira que a vida de todos os seres na Terra está condicionada à projeção luminosa constante, ininterrupta, de outros planetas do seu sistema solar. Resulta deste fato o desenvolvimento de todos os setores do progresso humano, desde os mínimos aos máximos detalhes da vida material de todas as criaturas. Sem a luminosidade projetada sobre a face da Terra durante as 24 horas do dia, o ar se tornaria irrespirável tanto ao ser humano como aos animais, cessando a vida também sob as águas, que se tornariam compactas pela ausência do hidrogênio que as mantém no estado de fluidez atual. Vemos pelo que acabo de expor que o vosso planeta não possui vida própria como poderíeis supor, mas depende em determinado grau daqueles que projetam suas irradiações benéficas sobre ele. Isto acontece em virtude da interdependência de tudo quanto existe no universo, da mesma maneira que existe a interdependência entre os seres humanos viventes na Terra ou em outros planos da vida universal. Conscientes então dessa verdade, de que a vida terrena é um misto de interdependência e dependência, pois que jamais algum ser humano se bastou a si próprio, devem os homens e as mulheres submeter este fato à sua meditação constante, com o que atrairão novas luzes para o espírito, em face da amplitude de raciocínio que adquirirão.
No dia em que os seres humanos se capacitarem desta verdade, mais antiga do que a totalidade dos mundos habitados, suas vidas alcançarão um tal sentimento de solidariedade, que será capaz de eliminar por si só quase todos os prejuízos decorrentes da ambição de grandeza ou superioridade sobre os seus semelhantes. A interdependência humana pode ser constatada nos mínimos detalhes da vida de cada um, desde o ato do nascimento ao sepultamento, e em meio a todos os demais que forem praticados no intervalo destes dois. Em nada, pois, deve o homem considerar-se independente, quer seja no período de sua permanência no solo terreno, quer o seja após o regresso ao seu plano de vida espiritual. Se eu vos disser aqui, estimados leitores, que nem o Senhor Jesus se considera independente em sua vivência espiritual, estarei dizendo-vos uma autêntica verdade porque realmente assim é. O Senhor Jesus, investido pelo Pai Celestial da responsabilidade de presidir a evolução da humanidade terrena, tanto durante o período em que as almas aqui se encontram encarnadas, quanto em seus estágios nos diversos planos espirituais, o Senhor Jesus sente-se de tal maneira ligado ao progresso evolutivo de cada uma, que sua preocupação de todos os instantes o torna interdependente para com todas elas. Poderá parecer aos menos ingressados nesta ordem de conhecimentos espirituais, que nosso Senhor Jesus, como espírito da mais elevada categoria que é, possa considerar-se absolutamente independente perante a humanidade que lhe foi confiada para governar, podendo por isso viver uma existência de tal modo independente que nenhum problema exista jamais a toldar as claridades da sua existência de ser privilegiado e feliz. O Senhor Jesus, enfeixando responsabilidades que nenhum de vós jamais poderá imaginar, porque sua atenção e desvelo tem de abranger bilhões ou trilhões de almas em pleno desenvolvimento espiritual, podeis crer que não se passa um minuto sequer em que sua atenção, suas vistas e seu desvelo não estejam fixados individualmente em cada um dos seus guiados, seja naqueles que na terra se encontram angariando novas luzes para o espírito, seja em quantos repousam nos planos estagiários do além, no período de assimilação do que na terra realizaram de bom e de útil em sua última estada neste planeta. Por essa exposição sucinta podereis fazer uma pequena ideia das preocupações do Senhor nas 24 horas do dia, em que seus pensamentos e cuidados se encontram fixados em todos vós, acompanhando vossos atos, atitudes e pensamentos, procurando conduzir a todos da melhor maneira pelo único caminho que conduz os seres humanos à sua verdadeira paz e tranquilidade espiritual. Quando ascenderdes um pouco mais na escala do progresso espiritual, haveis todos vós de constatar que quanto maior for o progresso espiritual, maiores serão também as responsabilidades de cada um. Com a ascensão espiritual dá-se o refinamento da sensibilidade do indivíduo, o que lhe permite abranger cada vez um campo maior e mais vasto de atividades, nascendo daí o sentimento da necessidade do próprio indivíduo tentar realizar também algo mais do que até então, do que resulta um aumento de responsabilidade para si próprio. A certa altura da nossa evolução espiritual, eu digo nossa porque somos todos iguais, passamos a encarar a vida universal por um prisma diferente daquele que conhecíamos, apresentando-se-nos novos e importantes detalhes algo surpreendentes. A evolução do espírito coloca-o lentamente em contato com processos e ensinamentos verdadeiramente surpreendentes, porque jamais imaginados, e isto leva o espírito cada vez mais à convicção de que, embora ele seja um ser aparentemente independente, sua vida, a sua felicidade, a sua paz e tranquilidade encontram-se cada vez mais condicionadas à felicidade, paz e tranquilidade dos seus semelhantes. Nasce então ou se desenvolve desse sentimento novo, o desejo ardente, o empenho necessário de ajudar os menos evoluídos a galgarem também o degrau em que esse espírito se encontra, para que, evoluindo todos possam gozar por igual a paz e a felicidade que a evolução nos proporciona. Não são outros os motivos pelos quais eu me encontro novamente na Terra, desta vez em espírito, tentando incutir nos vossos espíritos a ideia grandiosa de que o vosso progresso evolutivo constitui a maior riqueza que podereis levar da Terra, porque, sendo um patrimônio do vosso espírito,
só terá probabilidades de crescer e se multiplicar com o decorrer dos anos ou séculos, multiplicando-se paralelamente à vossa felicidade espiritual. Desejo esclarecer em continuação ao que ficou dito, que a evolução alcançada pelo espírito, proporcionando ao mesmo uma visão maior do panorama universal, e com ele maiores responsabilidades, em nada pode atemorizar quem quer que seja, uma vez que a sua felicidade corre em paralelo com a sua evolução. E aqui eu me reporto ao que escrevi a respeito das responsabilidades do Senhor Jesus, que são grandes, imensas, inavaliáveis por nós outros. Há uma espécie de alegria na vida espiritual de todas as almas, que se constitui na maior recompensa para elas em face do que de bom possam ter proporcionado a outrem. No caso de nosso Senhor Jesus, por exemplo, não encontra este elevadíssimo espírito alegria maior, e portanto maior compensação para os imensos cuidados e preocupações com que conduz o seu rebanho terreno, do que registrar em seu magnânimo coração o comportamento dos seus guiados terrenos, face aos ensinamentos e conselhos que eu e outros emissários estamos difundindo perante os nossos irmãos encarnados, que sois todos vós estimados leitores. E como os dias que se aproximam da Terra prometem surpresas jamais imaginadas pelos homens e mulheres destes dias finais do século XX, nosso Senhor Jesus tem redobrado de cuidados e preocupações pela comodidade de todos os encarnados. Seria para desejar, por conseguinte, que estas linhas não fossem apenas lidas com a curiosidade de chegar ao fim do livro, porém meditadas, parágrafo por parágrafo, porque isso revelará nas entrelinhas ao entendimento do leitor, uma parte talvez substanciosa do que está para acontecer neste pequeno mundo terreno. Já estáis perfeitamente informados em linhas gerais da necessidade sentida no alto de operar certas modificações na estrutura da Terra, a fim de melhor aproveitar áreas enormes até hoje improdutivas, para a manutenção e progresso dos seus habitantes. Essas modificações foram planificadas desde muitos anos no alto, para serem realizadas precisamente neste fim de século, em face de determinadas condições francamente propícias a se verificarem em todo o sistema que envolve a Terra. Desse fato devem resultar desencarnações possivelmente em número avultado, cujas almas serão recebidas, assistidas, ou conduzidas carinhosamente pelas organizações incumbidas dessa tarefa, conforme explicou o irmão Tomé em seus livros que conheceis. É necessária, entretanto, uma preparação daqueles que poderão desencarnar em consequência dos fatos anunciados. Essa preparação não apresenta a menor dificuldade porque consiste de bem pouca coisa, apenas o contato diário dos seres humanos com as forças superiores por meio da oração, como sabeis. Seria realmente para lamentar-se após a verificação dos fatos, houvesse necessidade das forças superiores terem de lançar suas redes do vácuo existente fora da atmosfera terrena, a fim de recolherem as almas desprevenidas ou incrédulas. E para que isso não aconteça é que tudo foi previamente estudado, previsto e programado, com vistas inclusive ao recolhimento na atmosfera terrena ou fora dela de todas as almas dos encarnados que, mais preocupados com interesses transitórios, se descuram daqueles que verdadeiramente devem constituir a finalidade de sua vinda à Terra. Para finalizar, eu vos direi algo muito interessante porque dá maior utilidade para todos vós enquanto na Terra. Refiro-me aos vossos conhecimentos religiosos em relação ao que venho dizer-vos. No alto como na terra são respeitadas todas as escolas religiosas, porque todas elas têm sua utilidade, segundo o entendimento de seus adeptos. Isto não impede, porém, que os adeptos de qualquer escola religiosa se preparem para deixar a terra a qualquer instante em que possam ser levados a isso, porque o socorro espiritual não faz distinção entre católicos, evangelistas, islamitas, israelitas, budistas ou hinduístas, porque, sendo todos filhos do mesmo Deus embora subordinados a correntes de pensamento diferentes, todos serão recebidos, assistidos ou socorridos com o mesmo empenho e carinho. As organizações socorristas estão preparadas para atender a todos os que vierem a desencarnar na Terra em face dos trabalhos em andamento, conduzindo seus espíritos aos planos a que pertencerem, segundo o respectivo grau de desenvolvimento espiritual.
Todos os filhos são iguais perante o Pai Celestial. Capítulo 21. Demolição de várias elevações geográficas. Nada acontece para o mal. As estrelas são mundos habitados como a Terra, que é também uma estrela, servidores de Jesus na Terra, o que apenas terão que fazer. Os dias finais do século em curso devem assinalar para a história da Terra algo de uma importância até então não registrada desde que esta esfera se tornou habitável por seres humanos. Como tem acontecido a outros planetas deste e de outros sistemas solares, a esfera terrena está para receber modificações de superfície que muito hão de contribuir para a melhoria da vida de seus habitantes humanos. Várias de suas maiores elevações geográficas serão como que demolidas e se transformarão em planícies férteis na produção de alimentos para a espécie humana. Isto acontecerá, como é óbvio, em consequência de causas profundas, cujos efeitos se manifestarão na superfície, atingindo naturalmente a quantos se encontrarem ou residirem no raio de ação dos acontecimentos. Conhecendo-se de antemão que nos mundos de Deus nada acontece para o mal de quem quer que seja, está visto que o que vier a acontecer aos seres humanos por efeito dos acontecimentos em curso, só poderá resultar em grande bem e jamais em mal, porque as forças superiores jamais realizariam fosse o que fosse para o mal ou sofrimento dos filhos de Deus encarnados na Terra. O que muitas vezes chega a ser considerado por vós como um mal ou uma infelicidade, tem um aspecto oculto às vossas vistas que representa em verdade um grande bem. Podereis argumentar a propósito com a partida prematura de um chefe de família deixando aparentemente ao desamparo aqueles a cuja subsistência ele provia. Em fatos como este foram tomadas de antemão as providências necessárias por quem podia fazê-lo, para que a falta do chefe da família não passe do traumatismo moral peculiar a esses acontecimentos. Com a partida do chefe da família, as forças superiores se incumbem de orientar, inspirar e dirigir os que ficam ao desamparo que é apenas aparente, conduzindo cada um de per se ao caminho e objetivos que certamente não alcançariam na situação anterior. Se percorredes os olhos pela história universal ou se estudardes as vossas enciclopédias, lá encontrareis a biografia de homens que se tornaram grandes, sábios ou poderosos, cujos progenitores foram chamados de regresso ao plano espiritual quando aqueles homens, que tão alto se elevaram, eram ainda bem crianças. É que a mão da providência divina está presente em todos os lares e em todos os tempos, pronta a conduzir os filhos encarnados ao caminho e objetivos que devem atingir. Assim pois, o que vier a acontecer aos viventes na esfera terrena neste agitado fim de século, podeis estar certos disso, será exclusivamente para o bem de cada um, ainda que isso consista na perda do veículo físico em que estiverem encarnados. No alto onde serão conduzidos os que deixarem a terra, há lugar e ocupação para todos os que partirem em consequência dos acontecimentos que se verificarem no solo terreno, e lá prosseguirão todos nas atividades que escolherem. Quanto aos que ficarem na terra no prosseguimento de suas atividades, eles terão acompanhá-los, guiá-los e protegê-los em todos os instantes as forças superiores que dirigem a vida em todos os planos do universo. Pelo exposto se verifica que a vida não existe apenas para os espíritos encarnados na Terra, mas para todos os seres que povoam quantos mundos habitados se encontram rolando continuamente no espaço infinito que mal divulgamos todos nós, onde apenas conseguimos observar a olho nu, como dizeis, aqueles pequeninos pontos luminosos que, no desconhecimento das respectivas denominações, costumamos chamar estrelas. Ficar sabendo, porém, que em cada um daqueles pequenos pontos luminosos evoluem seres como vós, nascendo, crescendo, trabalhando e morrendo exatamente como vós outros, possuindo a grande maioria daquelas estrelas uma superfície muitas vezes maior que a da Terra. Para os habitantes de cada uma das estrelas que vedes brilhar à noite, refletindo para a Terra a luz que recebem do Sol, a Terra é uma pequena estrela, tão pequena, tão insignificante mesmo, que só muito dificilmente conseguem descobri-la por meio dos aparelhos telescópios. Isto é em verdade o que constitui a cadeia dos mundos visíveis e invisíveis a moverem-se continuamente com suas populações mais e menos adiantadas que as terrenas, todas, entretanto, em busca de um só e mesmo objetivo, progressos espirituais,
traduzidos em luz, luz, e mais luz. E como a luz significa experiência, conhecimento, perfeição e progresso, podeis imaginar os quantos destes dons divinos se acumulam já em outras populações mais adiantadas do que vós. E imaginarmos agora que ainda se encontram entre os viventes da hora presente na Terra, homens que se consideram grandes, poderosos, pela circunstância de, ou terem sido bafejados pela fortuna de bens terrenos, ou de terem sido ocasionalmente guiados a determinadas posições de mando sobre os seus semelhantes, mas se esqueceram de que isso tudo nada representa em relação a si mesmos, ao seu progresso espiritual, e que passada a fase brilhante em que vivem, voltarão, ou à planície em que viviam antes, ou partirão da terra deixando em outras mãos a fortuna por eles construída. Esses homens melhor fariam se apenas se considerassem simples instrumentos a serviço da providência na terra e se despissem de toda a roupagem que a ambição, o orgulho e a vaidade lhes vestiram. Se os homens soubessem que sua ascensão aos postos de comando sobre os seus semelhantes constitui bem dura prova para si próprios, uma espécie de teste que lhes faltava para alcançarem novo degrau evolutivo, claro que nenhum deles se deixaria embriagar pelo fausto do poder temporal a que foram conduzidos, mas apenas o exercendo com pensamento no bem-estar e na felicidade dos seus contemporâneos. Isto, aliás, já tem sido posto em prática por muitos homens em várias épocas, conforme podereis verificar compulsando os fastos da história terrena. Neles encontrareis um bom número de governantes que muito se empenharam em cumprir a sua elevada missão com pensamento permanentemente fixado em Jesus, dando conta diária dos seus atos e pedindo inspiração para os que tivessem de praticar. Esses homens eram em verdade espíritos encarnados a serviço de Jesus na terra, e muito realizaram no decorrer de suas vidas. Jesus necessita continuamente de homens assim revestidos deste espírito de bem servir, que se encontrem vivendo na planície da vida terrena como a grande maioria, quer estejam ocasionalmente desempenhando funções de mando, onde disporão de outros meios de melhor servir aos seus semelhantes, servindo ao mesmo tempo a causa do Senhor na terra. Para que isto se torne cada vez mais possível, para que novos elementos humanos possam surgir no meio terreno, desejosos e capazes de servir a Jesus, existe o recurso da oração e da meditação, sendo este o instante em que o espírito encarnado encontra todas as facilidades de entrar em contato com o Senhor do mundo, dele recebendo a inspiração necessária ao cumprimento do que lhe compete realizar. Entrem, pois, todos os homens em contato diário, íntimo, sincero, com Jesus, o Senhor do mundo, e ver-se-ão na plenitude de suas realizações terrenas para o bem da coletividade e engrandecimento de si mesmos. Este é o meio, o caminho, a maneira de todos os viventes humanos poderem dar fiel cumprimento na terra ao programa que eles próprios elaboraram no alto e se comprometeram a cumprir em sua presente passagem pelo solo terreno. Nosso Senhor se preocupa dia e noite em descobrir no coração dos seus guiados terrenos a centelha indicativa do desejo de cada um se integrar no movimento por ele próprio iniciado há 2000 anos em prol do espírito de fraternidade, de humildade e caridade para com o próximo, base e fundamento do progresso espiritual individual e coletivo. Esse movimento tem encontrado em todos os séculos decorridos desde a estada de Jesus na carne, adeptos em maior ou em menor números, mas demasiados insuficientes para produzir os resultados já muito esperados e absolutamente necessários à evolução da humanidade atual. Em seguida eu anunciarei a todos os meus estimados leitores uma determinação adotada recentemente pelo Senhor, com o objetivo de constituir na Terra um volumoso corpo de servidores diretos, com os quais o Senhor possa contar daqui para o fim do século. Incumbiu-me então o Senhor Jesus de divulgar sua determinação através deste livro que vim especialmente escrever na terra, cujo objetivo é precisamente plantar no coração dos meus leitores a semente que há de produzir os mais belos frutos para cada um de nós. É a seguinte, pois, a última determinação do Senhor Jesus, visando a constituição na terra de um volumoso corpo de servidores seus, com quem o Senhor passará a comunicar-se em espírito durante o sono do corpo e nas horas em que isso se faça necessário ao desempenho da respectiva tarefa.
Determinou então o Senhor Jesus aos seus emissários junto aos encarnados, que seja prolongada pelo maior número de anos possíveis a vida terrena de todos os homens e mulheres que se constituírem efetivamente em seus servidores na terra, prolongamento esse tão longo quanto possa interessar ao próprio irmão ou irmã encarnados. Se, por conseguinte, você, leitor meu ou estimada leitora, desejarem prolongar a sua vontade a vida em que presentemente se encontram, creiam que isso depende exclusivamente de sua deliberação, segundo a determinação recente de nosso Divino Salvador. Para que isso se verifique, eis o que apenas tereis de fazer. A. Adquirir o hábito de orar e meditar diariamente nas horas de deitar, para entrar em contato com Jesus nosso Senhor. B. Manter bem viva em vosso pensamento diário a ideia de que ingressastes no corpo de servidores de Jesus na terra. C. Irradiar pensamentos de amor, bondade e caridade a todos os seres encarnados, como se vossos irmãos consanguíneos fossem. D. Procurar corrigir-vos o quanto possível de alguns atos ou práticas que a vosso próprio juízo possam diminuir-vos o mérito perante o Senhor Jesus. E. Alimentar a ideia viva, firme, permanente, de que passastes a fazer parte do corpo de servidores de Jesus, e tratar de pôr em prática as ideias que vos forem inspiradas no sentido de contribuirdes para o engrandecimento dessa organização espiritual. Apenas isto é o que tem a fazer os leitores que desejarem fazer parte da organização acima, já devidamente consolidada no alto. Em troca receberão todos em luzes e bênçãos o salário a que fizerem jus, e mais o prolongamento de sua vida terrena até os limites de sua própria vontade, com a conservação da saúde necessária ao prosseguimento de suas tarefas. Será pouco isto? Acredito sinceramente que não, e em troca de bem leve tarefa. O ingresso de qualquer irmão ou irmã no corpo de servidores de Jesus representa a inscrição de seus nomes na organização já formada no plano espiritual, e a devida assistência que desde então lhes será prestada pelos mensageiros do Senhor como guias e protetores espirituais. Não é necessária nenhuma assembleia nem associação dos mesmos a reunir-se na terra. Essa reunião se fará, sim, mas no espaço durante as horas de sono com os habitantes de cada hemisfério, onde receberão todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Se os meus estimados leitores o desejarem, para poderem dispor de um ponto de referência no alto, eu me coloco inteiramente à disposição de todos para os encaminhar ao Senhor, seja na qualidade de patrono desse corpo de servidores de Jesus, seja como emissário do Senhor encarregado de organizar na terra. Assim, eu atenderei prontamente onde quer que algum de vós me chame em pensamento para encaminhar à presença do Senhor Jesus, a cujo serviço também aqui me encontro, e o farei com a mais viva alegria em meu coração. Anotai então, estimados leitores, o título da organização espiritual a qual desejardes filiar-vos, Corpo de Servidores de Jesus, cuja filiação fareis simplesmente através da oração e meditação diárias. Em recompensa tereis prolongado a vossa existência na terra até os limites de vossa própria vontade. E quando desejardes partir, é claro que a vossa recepção será aquela merecida pelos bons servidores de Jesus na terra. Creio ter deixado bem claro o assunto que me incumbiu o Senhor de tratar neste capítulo, o que procurei fazer da maneira mais clara possível. O resto é convosco, e eu me coloco à vossa disposição desde o momento presente. Capítulo 22. Acontecimentos meticulosamente previstos, transformação da Terra em planeta espiritualizado, novidades que são maravilhas autênticas nos domínios da física e da química, uma instrução de grande utilidade para todos, onde existe o tribunal da própria consciência. O mundo terreno, um dos menores do universo em que vivem e progridem seres humanos, vem necessitando há já alguns séculos de receber certas transformações em sua estrutura, com repercussão também no interior, com a finalidade de proporcionar melhores condições de vida aos seus milhões de habitantes. Essas transformações já muito planificadas estão sendo agora iniciadas e se farão sentir em todas as regiões geográficas do planeta. Os trabalhos já foram iniciados pelas legiões de operários a quem foram confiadas, e os efeitos já começaram a surgir em vários pontos do globo terrestre. Nada, entretanto,
Acontecerá que não tenha sido meticulosamente previsto, havendo também soluções e medidas previamente estudadas para atender da melhor maneira a todas as situações. Podem estar tranquilos os habitantes da Terra em qualquer latitude em que se encontrem, porque nenhum caso surgirá em meio à população terrena que não tenha sido previsto, para ser devidamente atendido. As minhas palavras a este respeito não são novas, visto já terem sido grafadas ou pronunciadas por outros luminosos mensageiros de Jesus e se encontram enfeixadas em livros que certamente conheceis. O Senhor nos recomenda, entretanto, como início e fundamento de cada uma de nossas tarefas, insistir no fato histórico que representa para a Terra sua transformação em planeta espiritualizado a partir do início do próximo século, para que fique bem gravada na memória de todos a ideia de que poderão partir do solo terreno a qualquer momento numerosos seres humanos por efeito das operações transformatórias já iniciadas. Nunca será demais insistir, pois, neste particular, para que bem viva fique em vossa memória a ideia de que podereis partir a qualquer momento, sem tempo para pordes em ordem as vossas coisas terrenas. Nenhum receio devem ter, porém, os leitores, quanto ao que possa vir a suceder aos entes queridos que ficarem, porque o Senhor Jesus também providenciou atendimento e proteção a todos, e em todas as circunstâncias. A maior preocupação de cada um deve consistir quanto a si próprio no momento de regressar ao plano espiritual, uma vez que para isso é necessário encontrar-se devidamente preparado, já estáis fartos de saber. Se possível fosse mostrar-vos em detalhe o que está sendo preparado no alto para implantar na Terra após as transformações em curso, bem poderia dar-se que nem todos o acreditariam, por lhes parecer mais um sonho do que realidade o que se apresta para trazer ao vosso pequeno planeta ao longo dos próximos 100 anos. Há novidades tão interessantes em implantar na vida terrena a partir de agora que as podereis considerar maravilhas autênticas. No setor, por exemplo, da física, há um grande número de processos novos a caminho da Terra, que hão de revolucionar quanto hoje existe em funcionamento. Aviação, navegação e transportes mecanizados receberão tais melhoramentos pela aplicação de novos processos, que muito deverão contribuir para a maior comodidade de quantos se utilizarem desses meios. A química igualmente será objeto de grandes inovações, tanto no campo industrial como no da alimentação, produzindo novos meios de vida e progresso para todos os viventes. Não me alongarei neste tema em obediência à recomendação do Senhor Jesus, por serem outros os objetivos da minha vinda ao vosso meio terreno. Esses objetivos consistem principalmente em despertar no âmago de cada leitor o interesse pela vida no além após a morte do corpo, no sentido de evitar o que vem sucedendo há milênios à maioria dos desencarnados que partem do solo terreno inteiramente despreparados para a vida espiritual, seja por falta de escolas espiritualistas onde pudessem receber os necessários ensinamentos a respeito, seja por desídia em relação a esses ensinamentos. O que tem sucedido geralmente, para sofrimento moral de quantos têm partido nessas condições, é ficarem os desencarnados por longo tempo estacionados nos planos de recuperação existentes no alto, no aprendizado das coisas mais elementares à vivência no além. Para tentar pôr termo a tão grande inconveniente para quantos partem da Terra na absoluta ignorância da vida espiritual, é que o Senhor Jesus nos enviou a conversar convosco, estimados leitores, esclarecendo-vos acerca do grande problema para muitos, que é a sua partida de regresso ao seu plano de vida espiritual. Se me fosse permitido, eu vos conduziria individualmente enquanto na carne aonde pudesses testemunhar a realidade do que vos refiro nestas linhas, o que entretanto, não posso fazer. Contudo, prometo fazê-lo durante o sono do corpo, embora a recordação do que vi se apresente bastante deformada em vossa memória física. Nessas visitas havereis de encontrar espíritos desencarnados há bastante tempo, afirmando, convencidos, que ainda estão no corpo, rogando de maneira às vezes comovente que os conduzam ao lar que deixaram na terra a fim de prosseguirem nas atividades de que viviam. Esses irmãos sofrem demasiados em tal situação, em parte por falta de ensinamentos quanto à finalidade da vida terrena, e em parte ao próprio endurecimento espiritual que lhes não permite distinguir entre a vida física e a vida espiritual.
Somente após muito tempo de haverem desencarnado essas almas começam a compreender a realidade da própria situação e passam a iniciar-se na vida espiritual. Um tempo verdadeiramente precioso ao progresso de cada alma assim se perde em tais circunstâncias, que nosso Senhor deseja aproveitar melhor. Para isso determinou a vinda de numerosos emissários à Terra para dizer ao ouvido espiritual dos seres humanos, que a vida verdadeira não é esta que ora vivem na Terra, mas a vida espiritual em que a alegria e felicidade são condições.